Sabe, a gente fala muito sobre vitória, mas o que essa palavra realmente significa? A resposta parece meio óbvia, né? Mas hoje, a gente vai dar uma balançada no que pensamos sobre isso. Vamos mergulhar numa ideia bem mais profunda que vem de uma história antiga e surpreendente. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em vitória no nosso dia a dia, o que vem na cabeça? É uma pergunta que parece simples, mas as respostas que a gente costuma dar, elas dizem muito sobre a nossa cultura. Para muita gente, a resposta está aqui, ó. Grana. Vitória, ter mais dinheiro, é acumular coisas, ter aquela segurança financeira. Essa é, talvez, a imagem de sucesso mais forte que a gente tem por aí. Ou quem sabe, vitória seja sobre subir na vida, né? Ser reconhecido, conseguir aquela promoção, ter o respeito das pessoas, é o sucesso que todo mundo vê. E aqui a gente chega num ponto-chave. Talvez vitória seja simplesmente ter uma vida confortável, sabe? Sem muito perrengue, sem sofrimento. O problema é que essa ideia toda vem muito mais da cultura que nos cerca do que de um lugar mais profundo. E se existisse um outro jeito de encarar a vitória? Para encontrar essa resposta diferente, a gente precisa olhar para uma história bem específica na Bíblia. Uma história sobre um cara com um nome, digamos, muito incomum. Uma história que não começa com sucesso, mas exatamente o contrário. O nome dele era Jabez, um nome pequeno que aparece quase que de passagem numa lista gigante de nomes. Mas esse nome, ele carrega um peso enorme. É isso mesmo, o nome do cara significava literalmente dor. A história dele já começa marcada pelo sofrimento. Então, a vitória aqui não é sobre ter um bom começo, mas sobre não deixar que esse começo ruim dite o final da história. Mas o que faz de Jabes uma figura tão marcante não é esse começo sofrido. É o que ele fez a respeito disso. Ele fez uma oração que tinha o objetivo de mudar completamente o rumo da sua vida. Olha só que interessante, ele faz 4 pedidos bem diretos. Primeiro, abençoa-me, que é basicamente pedir por favor e capacidade divina. Depois, alarga as minhas fronteiras, pedindo mais responsabilidade, mais espaço para viver. Terceiro, que a tua mão seja comigo. Um pedido claro pela presença de Deus o tempo todo. E por último, livra-me do mal para que eu fique livre da dor. Que era um jeito de dizer, me ajuda a quebrar esse ciclo de sofrimento que meu próprio nome carrega. E o texto diz que Deus ouviu. Mas o jeito que essa oração foi respondida, nossa, foi muito além do que qualquer um poderia esperar. Não transformou só a vida do homem, mas o próprio significado do nome dele. Se a história terminasse só com a oração sendo atendida, já seria incrível, né? Mas tem uma virada na trama aqui, uma reviravolta que dá um sentido totalmente novo para tudo isso. Exato. O nome Jabez aparece de novo em outro livro de um jeito que ninguém esperava. E não estão mais falando da pessoa, daquele indivíduo que pediu para ser livre da dor. O nome dele virou um lugar. O nome que significava dor se transformou numa cidade. E essa cidade de Jabez se tornou um lugar extraordinário, um centro para escribas, que eram os guardiões e professores da palavra de Deus. Pensa comigo, um nome que significava dor foi transformado num lugar dedicado a preservar a memória e a sabedoria divina. Onde antes existia sofrimento, Deus colocou propósito. Então, a grande sacada é essa. A vitória nesse sentido não é apagar o passado de dor ou fingir que ele não aconteceu. É pegar esse passado e dar a ele um novo propósito, um novo significado. Agora, vamos colocar as duas ideias lado a lado, para a gente entender bem a diferença. De um lado, a nossa ideia comum de vitória. Do outro, o modelo que a história de Jabes nos mostra. A vitória moderna é muito sobre ter mais, subir rápido na carreira, fugir da dor de qualquer jeito e focar no sucesso que todo mundo pode ver. Já a vitória bíblica, como a gente vê em Jabez, é sobre ser protegido, crescer junto com Deus, não ficar repetindo os mesmos erros destrutivos. É uma fidelidade que, muitas vezes, ninguém vê. Não é sobre conquista, é sobre presença. Tá, e como essa oração se parece nos dias de hoje? Bom, poderia ser um pedido para ter mais maturidade espiritual, mais capacidade de ajudar os outros. Um desejo de não crescer na vida sem crescer também no caráter. E, o mais importante, um clamor para a gente se livrar de repetir os mesmos padrões de dor que talvez tenham marcado a nossa própria história. Vamos fechar com essa ideia aqui. Vitória não é ausência de problemas. Não é chegar num ponto da vida onde tudo está perfeito, tudo está confortável. Essa é a grande lição. A verdadeira vitória é um processo. É ter essa parceria divina no meio da construção, sabe? No meio das dificuldades. Jabez venceu não porque ficou rico ou famoso,
mas porque ele não deixou a dor definir o final da sua história. E a gente termina com essa frase simples e poderosa do texto original. É como uma promessa silenciosa de que um pedido sincero por crescimento, presença e um novo começo nunca é ignorado.